Você tem testado seus softwares, garantido que seus softwares não vão apresentar bugs na mão do usuário? E não, eu não tô falando de testes manuais, onde você clica na sua interface ou fica chamando as rotas da sua API. Eu tô falando de testes automatizados, mais especificamente testes unitários. Se você não tá sabendo do que eu tô falando, se você, tá perdido ou perdida nisso, vem comigo que hoje eu vou te mostrar uma ferramenta muito legal chamada Vitest, que vai te ajudar a escrever os seus testes automatizados, seus testes unitários, de forma muito mais rápida e eficiente. Eu sou o Agostinho e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Tá, antes de tudo mais, é muito importante a gente entender o que são testes automatizados. Testes automatizados são aqueles testes que vão rodar junto com o seu código. Você vai ali programar um teste e ele vai rodar junto com o seu código para testar o código que você escreveu que vai estar na mão do usuário. Não é meio redundante isso, Agostinho? Não, não é. É muito importante que você faça isso porque você vai garantir que você está apresentando todas as features que você deveria apresentar, além de que elas funcionem corretamente. E o que são especificamente os testes unitários? Os testes unitários são testes que testam ali trechos específicos do seu código. A gente tem basicamente 3 tipos de testes. Talvez 4, mas os principais é o teste end-to-end, que vai testar todo o fluxo da aplicação. Então, se você tiver que bater em APIs externas, se você tiver que bater em sistemas externos, bancos externos, ele vai testar toda essa conexão, tudo certinho. Tem os testes de integração, onde você basicamente testa 2 artefatos da sua aplicação. Então, tô vendo se tá integrando legal aqui 2 arquivos, enfim. É um teste um pouco mais abstrato. O teste de integração eu não costumo fazer muito, eu faço muito end-to-end. E os testes unitários, né, que são os testes mais baixo custo a se fazer, e você, cara, vai escrever muito mais esse tipo de teste, né? Então, o teste unitário, ele testa trechos específicos do seu código, passando linha por linha ali, testando cada regra de negócio para ver se aquele arquivo, se aquela classe, se aquele método está se comportando como ele deveria se comportar. A ferramenta que nós vamos aprender hoje a utilizar é o Vitest. O Vitest é uma ferramenta de teste, um framework de testes pensado ali para o ecossistema do JavaScript e do TypeScript, né, onde ele é muito fácil de você escrever, é muito fácil de configurar essa ferramenta dentro da sua aplicação. Ele traz também diversas features muito legais já integradas nele, e isso é muito bom. Uma coisa que você pode ver aqui é que ele é compatível com o Jest, né? O que é o Jest? O Jest é uma ferramenta que você utiliza também para escrever testes automatizados. É a mais famosa, na verdade. Ela surgiu antes do Vitest, só que o Vitest, eu acho, ele é mais rápido que o Jest, né? Quando ele vai rodar os seus testes, ele é mais rápido. E eu acho que ele é mais moderno, vamos dizer assim. Mas se você um dia precisar trabalhar com Jest, ele é totalmente compatível com o Jest, então você não vai ter grandes surpresas na hora de trabalhar com o Jest, porque é muito parecido também, tá bom? E aí, pra gente começar então, eu vou criar um projetinho aqui, né, na nossa aplicação aqui. Vou criar um projetinho onde a gente vai escrever algumas classes, alguns trechos de código, e a partir disso a gente vai conseguir, né, escrever os nossos testes, né, para testar esses trechos de código. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui unit tests. Beleza? Eu vou criar uma pasta chamada unit tests, e aí eu vou entrar dentro dessa pasta. E dentro dessa pasta eu vou rodar um npm init-y, só para ele começar um package JSON aqui pra gente, beleza? E aí eu vou entrar com o meu VS Code dentro dessa pasta. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente enxergar melhor, beleza? Com o meu VS Code aberto aqui, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou já instalar aqui, na verdade, deixa eu ver aqui. Eu vou instalar aqui já o Vitest. Então já vou fazer aqui a instalação, né? Então, como é que a gente começa? Bom, a gente só copia aqui, ó. A gente vem no site do Vitest, Get Started. Tem aqui, ó, Getting Started. A gente vem aqui, ó, e copia, né, o códigozinho aqui, o comandozinho pra gente instalar ele. Então, vou colocar aqui, ele vai instalar. E aí,
né, a gente já pode sair utilizando, inclusive a gente pode até utilizar o exemplo aqui dele. Então, por default, o Vitess, ele vai testar, os arquivos que a gente escreve um teste, é um arquivo que a gente coloca .test.js ou TS, ou a gente coloca .spec, né, .spec.js ou TS, tá bom? Eu vou utilizar TypeScript aqui, então já vou fazer o seguinte, eu vou instalar também o TypeScript como dependência de desenvolvimento, TypeScript, e também vou instalar o TSX para a gente poder rodar, né? Então vou instalar aqui os dois, beleza? E aí eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma pasta source. Antes disso, na verdade, eu vou rodar um npx tsc /init para ele iniciar o meu TypeScript aqui. Beleza, não vou configurar nada por aqui, não preciso mexer em nada por enquanto. E aqui na minha pasta source, eu vou criar aqui alguns scriptzinhos aqui, né? Então eu vou criar uma pasta chamada services, e dentro dessa pasta eu vou criar deixa eu pensar, vou criar aqui uma funçãozinha chamada sum, né? Eu vou colocar sum aqui, beleza? Que é um método de somar. Show? Então, basicamente, eu vou exportar uma função daqui. Essa função ela vai se chamar sum, né, obviamente, que recebe dois números. Um número A, que é um number, é o tipo number, e o número B, que é o tipo number também. E aí, ele vai retornar para mim A mais B. Beleza? Show de bola. Já temos aqui uma funçãozinha rolando aqui. Daí, eu vou vir aqui na minha mesma pasta e vou escrever sum.spec.ts ou sum.test.ts. Eu prefiro escrever teste, mas você pode escrever spec. Muitos lugares utilizam a nomenclatura de spec, né, para escrever o arquivo de teste. Pode ver que até no meu íconezinho aqui ficou diferente, no seu também provavelmente vai ficar, mas ele ficou aqui, ó, TS, só que vermelhinho, né? E aí, como é que a gente faz aqui? Para escrever um teste é muito simples. A gente pode ir lá. Primeira coisa, a gente vai importar aqui o que a gente precisa lá do Vitess. Então, ele manda a gente importar o spec e o test. Show? Então, a gente vai importar eles aqui, ó. Teste e spec. Expect, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Expect. Beleza? Lá de dentro de Vitess. Show? E aí, a gente vai importar também a nossa função, que é o que a gente vai testar. Então, a gente vai importar o sum lá de ./sum. Show? E aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu teste, né? Então, eu pego o teste aqui e eu tenho que passar uma função de callback para ele, né? Para poder fazer escrever o meu teste aqui. E eu espero o seguinte, olha só. Primeira coisa, aqui no meu primeiro parâmetro, eu escrevo o nome do meu teste. O que eu espero para o nome do meu teste? Então, olha só. Aqui ele nos deu o exemplo de adiciona 1 mais 2 para ser igual a 3, né? Então, a gente pode fazer isso. Adds 1 mais 2, 1 plus 2, né? 2 equal 3. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar um const result e vou chamar o meu método sum passando 1 e 2. E aí, eu espero que o result... Olha só, é bem descritivo, né? Então, eu expect, que o result seja igual a 3. Show de bola? Ó, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter um index aqui, ó, index.ts, onde eu vou testar isso. Então, eu vou primeiro import sum, para ver se o nosso sum está funcionando. Sum from ./services/sum. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, sum console.log, na verdade, sum 1 e 2. Show? Então eu vou rodar isso aqui, ó. npm vitest. npx, desculpa, npx vitest. Gente, não tô conseguindo escrever o negócio. npx vitest. Show?
Ele já vai rodar. Ó, o Vitesse, ele passou, tá vendo? Ele já rodou aqui pra mim, ó. Já falou que se eu adicionar, ele já passou meu teste. Olha só, o teste já rodou. E também eu vou dar um TSX aqui pra gente ver o nosso arquivo index funcionando. Então, eu posso fazer npx tsx ponto barra src barra src, aqui já vai rodar o index. E aqui eu rodei o console log, tá funcionando. Ó, se eu mudar aqui para 3, ele tem que me retornar 4, né? Show de bola. Isso aqui está funcionando, então a gente sabe que a nossa funçãozinha está funcionando. Mas a gente nem precisa fazer isso para testar. A gente já está rodando um teste aqui. Então, se eu rodar aqui, ó, o Vitesse npx Vitesse run, se eu não me engano, ele vai rodar de uma vez aqui. E olha só, ele vai pegar o nosso teste aqui. A gente pode testar de novo, ó. Teste adds 1 mais 3 to equal 4. E aí, a gente pode testar isso daqui, fazendo a seguinte coisa, ó. Vou até copiar isso daqui. Só que aí, eu vou colocar 1 mais 4 e vou esperar que ele seja 4. Na verdade, ele tinha que ser 5, né? Só pra gente ver isso falhando. Então, se eu rodar npx Vitesse run, ó, ele já falhou o teste e falou, olha, isso aqui tá errado, né? Você estava esperando 4 e retornou 5, né? O primeiro passou, o segundo não. Muito legal isso, né? Então, basicamente, a gente consegue testar o código agora sem precisar, por exemplo, rodar um servidor, etc. Né? Você não precisa mais. E agora, se eu vier aqui, ó, npx Vitesse run, pronto. Ele passou aqui os 2 testes que a gente fez. Tem um arquivo de testes e dentro desse arquivo de testes tinham 2 testes onde ele passou. Beleza? Para facilitar a nossa vida, eu vou criar alguns scripts aqui, ó. Eu vou criar um script chamado teste. Beleza? Nesse script, eu vou colocar Vitesse run -dir. Acho que é dir mesmo que a gente coloca. E aí, eu vou colocar o diretório que eu quero que rode os testes, porque eu só quero que ele pegue tudo que está dentro de source, tá? Então, ponto barra source, né? src. Acho que assim fica melhor, beleza? Se eu rodar agora npm run test, ele vai rodar para mim. Beleza? Então, vamos agora fazer uns testes um pouco mais elaborados, né? Criar uma classezinha e tal, para a gente poder ver isso aqui funcionando melhor. Eu vou aqui criar uma classezinha de usuário, né? Eu vou criar uma pastinha chamada entities. Entities, beleza? E aqui eu vou criar uma entity, né? Uma entidade de usuário. Então, vamos lá. Export class user. Né? E aí, para eu criar essa classe, eu preciso receber algumas propriedades. Para eu conseguir instanciar essa classe, eu preciso receber algumas propriedades. Basicamente, a gente precisa receber o seguinte. A gente vai falar aqui user. Então, vou dar um type. User props. Ele vai ter o seguinte. Ele pode ou não receber um ID, que é uma string. Ele pode receber um name, que é uma string. Ele pode receber um age, que é um number. E a gente pode colocar que ele recebe um e-mail também, né, que é uma string. Beleza? Vou copiar isso daqui. Vou colocar como propriedades públicas da minha classe. Então, deixa eu colocar aqui como propriedades públicas da minha classe. Opa. Copiei aqui. E eu vou ter um construtor que vai receber esses caras. Então, vou vir aqui, ó. Constructor. E aqui vai ter um user props. Né? Então, aqui a gente vai receber as propriedades. E aí a gente faz o seguinte só. O ID. Então, this.id vai receber props.id. E a mesma coisa para os outros. São 4. Aqui vai ser name. Aqui vai ser e-mail. Aqui vai ser age. Pronto. Né? Dessa forma a gente consegue agora criar objetos, classes, né? Instanciar classes usuário. Show? E aí eu vou criar aqui agora
né? Isso aqui a gente não vai testar, porque não precisa, né? Basicamente não tem nada para a gente testar aqui. Se a gente está conseguindo instanciar uma classe, isso não faz sentido nenhum, né? Então, eu vou criar aqui uma pastinha chamada repositories. Repositories, beleza. Onde é como se a gente tivesse uma classe users repository, onde a gente vai ter basicamente um banco de dados em memória aqui, né? Uma classe que consegue se comunicar com um bancozinho de dados em memória que a gente pode ter, beleza? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Essa classe, ela vai ter um users repository, ela vai ter uma propriedade pública aqui, então public. Não deveria ser pública, mas eu vou colocar pública porque, enfim, a gente precisa acessar isso aqui para começar a testar. Mas ela vai ter uma propriedade pública, onde ela vai receber o seguinte, ela vai ser um array de usuários, tá? Então ela vai receber um array de usuários. Vou importar aqui user, vou passar aqui esse cara, e aí, no constructor aqui, ela tem que receber um array de usuários para passar aqui dentro algum dado inicial, tá bom? Beleza? Eu tenho que passar aqui dentro para ter algum dado inicial. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar algumas classes aqui para a gente poder, testar, né? Então, algumas classes não, desculpa, alguns métodos para a gente poder testar, né? Para a gente poder escrever os nossos testes unitários em cima disso. Show de bola? Então, vamos escrever isso. Olha só. Eu vou ter um create user. Vou colocar só create, na verdade, users repository.create. E o create ele vai fazer o seguinte, ele vai receber um usuário. Na real, ele vai receber user props. Vamos colocar dessa forma. Então, na verdade, o ID, ele deixa de receber aqui, ó. Esse ID não precisa, e eu vou exportar esse tipo aqui para a gente poder utilizar ele lá. Tá bom? Então, ó, ele vai receber um user props. Então, vou colocar user props, que vai ser um user props, que é o que eu preciso aqui. E aí, o create, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um const, user vai ser igual a new user, passando user props, beleza? E aí, depois disso, a gente pode verificar o seguinte. A gente pode verificar se dentro de users, então, const, deixa eu pensar, não, vamos por enquanto fazer assim, só pra gente ver, depois a gente testa erros, tá bom? Então, basicamente, ele vai criar um usuário e vai this.users, ele vai dar um ponto push lá e vai colocar esse usuário lá dentro. Na verdade, ele vai dar um new user, ele é um user props. Não, vamos voltar a receber o ID aqui que a gente vai precisar fazer uma coisa. A gente vai fazer o seguinte, ó. User, esse aqui vai funcionar. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele vai receber tudo lá de dentro de user props, só que ele vai criar um ID aqui, ó. Um ID. E esse ID vai ser this. Vou fazer um ID incremental mesmo, tá? Então vai ser this.users.length mais 1. Então se lá já tiver 1, aqui vai ser, o ID vai ser 2. E por aí vai. Ele tá uma string, na verdade ele é para ser um number. Então vou mudar aqui também, ó, number e number. Beleza. Dessa forma aqui a gente já tem um create. A gente pode ter um index para mostrar tudo, ou find main, enfim. Pode ser, vou chamar de index. E aí ele vai simplesmente trazer todos os usuários para mim. Então eu vou dar um return this.users. E a gente vai também ter um find by ID, onde eu vou receber o ID, que é uma string, e vou fazer o seguinte, eu vou dar um const user é igual a this.users.find, e aí eu vou passar o ID
Não, na verdade, o user. E aí, user.id vai ser igual ao id que eu passei. Que é um number, eu coloquei string aqui. E aí, eu vou retornar esse user, beleza? Então, aqui a gente já criou, né, uma classezinha para a gente testar, uma classe como qualquer outro sistema, parece um CRUD. Não vou fazer o update aqui, mas é basicamente uma classe de CRUDzinho, que a gente tem um recurso aqui que é o usuário, e basicamente essa classe ela controla tudo que acontece com esse usuário. Ela consegue controlar a criação, a listagem, né, e também encontrar esse usuário. A gente pode até fazer um delete aqui também. Então, vou dar um delete aqui, passando um ID, que vai ser um number. Não precisa, na verdade. Isso aqui, pra gente testar, não vai ser ínfimo, né? Então, beleza, a gente já tem a nossa classezinha. Vamos agora começar a escrever testes para essa classe. Para começar, eu vou criar o meu arquivo aqui, então. E aí, a gente cria sempre o arquivo, né? Uma coisa que eu acho que eu não comentei, que eu não, né, citei, mas a gente sempre cria o arquivo com o mesmo nome, tá? Então, vai ser users repository, que é o arquivo que a gente vai testar, teste.ts, beleza? Então a gente sempre cria com o mesmo nome para a gente saber, né, qual arquivo esse teste se refere, show? E aí, aqui a gente vai começar a fazer algumas coisas, beleza? Por quê? Olha só. Para a gente criar um teste mais elaborado aqui, o que a gente pode fazer? Eu vou utilizar algumas coisas lá do Vitest. A primeira coisa vai ser o describe. O describe, basicamente, ele vai falar qual arquivo para mim eu estou testando. Então, users repository é o que a gente está testando, beleza? E aí, dentro do describe, eu vou passar todos aqueles testes que a gente faz. Então, primeira coisa, eu vou usar uma variável let aqui, users repository, que é um users repository lá da classe que a gente criou. Por quê? Porque agora, antes de cada teste, né? Porque o que eu vou fazer aqui? Antes de cada teste, before each, né? Então eu posso utilizar esse before each para rodar o que está aqui dentro antes de cada teste que a gente escrever aqui. Por que eu quero fazer isso? Testes unitários é muito importante que um teste não interfira no outro. Ah, eu estou testando o mesmo arquivo, não interessa. Um teste não pode interferir no teste anterior, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um create, eu testo o create user, ele vai colocar um user lá. Só que eu estou testando o index de user logo depois e eu espero que tenha nenhum usuário, porque eu não criei nenhum usuário antes, né, teoricamente. Só que ele vai falhar, porque ele já vai ter criado, já vai ter colocado usuários aqui, e aí ele vai falhar aqui embaixo, né? Se eu estava esperando nenhum, o teste anterior criou usuários. Então, um teste não pode interferir no outro. Então, a cada teste é importante que você meio que resete, né, o que você está testando. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou passar uma arrow function aqui, né, para poder fazer isso. Então, primeira coisa, eu vou instanciar. Então, users repository, ele vai passar, vou ter um new users repository, e aí ele espera, né, um array de users, né? Então, eu vou criar pelo menos 2 usuários aqui, ó, com user 1, que é igual a new user. Na verdade, dessa forma não vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui direto, na verdade. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar um usuário que vai ter um ID 1, ele vai ter o name Agostinho, age 28, e ele vai ter aqui, né, um e-mail também, que vai ser agostinho@email.com. Beleza? E vou colocar mais outro aqui, né, para a gente ter pelo menos 2. Vou colocar aqui Rodolfo. Idade aqui, não sei lá, 32. E Rodolfo@email. Beleza? E aí, o que eu vou fazer aqui? Então, a cada teste, não é que eu vou fazer não, mas já fiz. A cada teste, ele vai reinstanciar o users repository, né? E vai limpar
né, tudo que eu já tinha feito nele, colocando de volta esses 2 usuários aqui para mim, né? Então, todo teste que eu vou utilizar agora a partir daqui, né, todo teste que eu for escrever, a partir daqui não, desculpa, deixa eu salvar isso aqui. A partir daqui, todo teste que eu for escrever aqui, né, antes de ele rodar, isso aqui vai acontecer primeiro. Também a gente pode fazer o after each, ou after all, ou before each, before all, cara, tanto faz. Mas a gente tem várias coisinhas que a gente consegue controlar antes de cada teste, ou depois de cada teste, ou antes de todos os testes, ou depois de todos os testes, a gente pode escrever coisas. Mas, basicamente, a gente utiliza dessa forma aqui, né, para poder limpar o teste antes de limpar ali a sua classe antes de cada teste, beleza? Ao invés de utilizar o teste aqui, eu vou utilizar o cara chamado it. Por quê? Isso aqui entra muito na linguagem de teste, né? A gente sempre tenta descrever exatamente o que o teste está fazendo. Então, isso aqui é a mesma coisa que o teste, tá? Só que ele expõe pra gente aqui um outro cara chamado it, porque quando a gente escreve teste, normalmente a gente fala o que deveria acontecer. Então, por exemplo, a gente deveria, eu vou fazer o teste para criar o usuário. Então, should be able to create a new user. Então, olha só, se a gente ler completo, ó, it should be able to create a new user. Então, isso deveria ser capaz de criar um novo usuário. Então, é assim que a gente define um teste. Uma coisa aqui que eu esqueci de fazer é retornar esse usuário que a gente criou, tá? Então, a gente precisa disso aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar isso. Então, basicamente, eu vou vir aqui, né? Vou dar um const created user. E eu espero que o created user ele seja igual. Eu espero não, né? O created user ele vai ser igual a users repository.create. E aí aqui eu vou passar, né, o que ele pede para mim, que é o age, que eu vou colocar, vou criar um terceiro aqui qualquer. Ele pede para mim o e-mail, então eu vou colocar Lucas, não vou falar Gustavo, arroba email.com. Ele pede para mim o name, que é Gustavo, e vou colocar aqui deixa eu ver se falta, não falta mais nada. Então isso aqui já resolve a minha vida. Beleza? E aí agora, feito, né, a criação, eu posso ver se deu certo da seguinte forma. Eu posso vir aqui dar um expect. Então eu espero que o created user. E aí, eu vou ter que testar esse objeto aqui para saber. Não, você pode fazer o seguinte, ó. Toda vez que a gente cria um usuário, ele não cria para a gente um ID, né? Diferente do que a gente passou aqui, ele passa também um ID, né? Então, para a gente saber se deu certo, a gente pode ver se esse usuário possui esse ID. Então, a gente pode vir aqui, ó, e ver se ele... Então, eu espero que o created user tenha a propriedade, então, to have property, e eu posso falar, eu espero que ele tenha a propriedade ID. Show de bola? E aí, a gente pode rodar o teste agora, ó. Vamos rodar esse teste. Então, eu vou dar um npm run test. Ele vai rodar para mim e passou. Olha só. Lá no users repository, ele rodou o teste para mim e passou o teste, tá vendo? Então, a gente já está conseguindo fazer aqui nossos testes. E olha só, que legal. Eu já vou vir aqui e testar também testar a nossa listagem. Então, should be able to return users. All users. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou dar um const users é igual a users repository.index. Beleza? Só que, olha só, antes de cada teste, eu crio 2 usuários, correto? No primeiro teste aqui, eu criei mais um usuário. E aí, passou a ter 3 usuários. Só que antes do próximo rodar, isso aqui vai rodar de novo. Então, ele vai limpar para mim o repository e vai passar a ter só 2 usuários de novo. Então, para eu testar isso, né, eu espero que users... E aí eu posso ver o seguinte, ó, to have length
Então, que ele tenha o tamanho, porque ele vai ser um array, né? Então, que ele tenha o tamanho 2, né? Que ele tenha dois objetos dentro desse array. Vou rodar de novo o meu teste e olha só. Passou também, né? Vamos supor que eu espero 3 aqui, que o before each, né, não rodou. Se eu fizer isso aqui, ó, ele já vai falhar. Tá vendo? Por quê? Porque ele limpou o meu teste, o teste anterior não interferiu no meu outro teste. Se eu colocar um before all aqui, ó, ao invés de ser um before each, né, então antes de tudo eu crio isso daqui e depois eu não faço mais nada. Os testes rodam em sequência e beleza. Olha só, ele vai passar de novo. Por quê? Porque esse teste criou um usuário novo, então eu passei a ter 3 usuários. Só que isso é má prática, né? Um teste não pode interferir no outro. Né? Porque às vezes você acha que seu sistema que está errado, mas na verdade é só um teste que está interferindo no outro. Beleza? Então aqui a gente já testou isso também. E a gente pode fazer o seguinte, ó, each should be able to return one user by ID. Então, se eu passar um usuário, ele tem que me retornar um usuário, se eu passar um ID, né? Ele tem que me retornar um usuário, então const user é igual a users repository.find by ID, e eu vou passar o ID 1, que ele vai me retornar 1, né? Vou passar um ID 1, e aí eu espero o seguinte, ó, expect user.name, né? Eu posso fazer isso, ponto to equal. E aí o primeiro usuário aqui, eu sei qual que é o Agostinho. Então eu espero que seja isso aqui, ó. Vamos testar? Vou dar o teste aqui e passou também. Né? Se fosse Rodolfo, o teste ia falhar. Porque o primeiro usuário é o Agostinho e não o Rodolfo, tá vendo? Então, é isso que é um teste unitário. Né? Ah, beleza, mas eu quero testar se o erro está acontecendo. Vamos supor que eu tenho algumas coisas aqui, né, que retornam um erro, né? E, bom, por exemplo, vamos supor que eu não posso criar um usuário com o mesmo e-mail, né? Vamos supor que eu não posso fazer isso, seja impossível de criar um usuário com o mesmo e-mail. Né? E também, se eu não encontrar o usuário, eu preciso retornar um erro também, falando que ele não foi encontrado. Então, a gente precisa garantir, né, esse tipo de coisa. Isso acontece muito. Então, vamos supor que a gente dá um throw num error aqui quando isso acontece e, né, na nossa aplicação aqui a gente precisa testar. No nosso teste, a gente precisa ver se esse erro está retornando de forma correta. Vamos testar isso? Para a gente testar os erros, é preciso que a gente tenha, então, esses erros. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui o seguinte, ó. Antes de qualquer coisa, eu vou vir aqui, eu vou dar um const find user, vai ser igual a this.users.find, e aí eu vou colocar o find para cada user, na verdade, ali, eu vou testar o seguinte, ó, o user.email foi igual a userprops.email. Se isso aqui, se ele achar esse usuário, né, então if find user, eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó, eu vou dar um throw new error, e vou ver o seguinte, user already exists. Passar essa mensagenzinha aqui, beleza? Eu vou copiar isso daqui, vou usar aqui no find by ID também, ó. Se eu não achar o usuário, na verdade, se eu não achar o usuário, vou colocar aqui user not found. E aí, como que eu testo isso daqui? Olha só. Vou vir aqui e vou colocar um it should not be able to create a new user with existent email. Então, eu não posso criar um usuário novo com um e-mail já existente. Então, o que eu vou fazer aqui? Criei meu callback aqui. E aí, a gente pode até copiar isso aqui, ó. Só que eu vou copiar só essa parte aqui. Só o users repository.create. Por quê? A gente faz o seguinte para testar erros. Né? Para testar erro,
a gente precisa escrever numa estrutura um pouquinho diferente. A gente vai utilizar o expect diretamente aqui, beleza? E aí, utilizando o expect diretamente, eu faço ele o seguinte, eu dou um retorno aqui com essa error function, já direto na função que eu vou testar. E eu espero, então aqui, ó, depois do expect aqui, né, de tudo, eu dou um rejects, então eu espero que seja rejeitado isso, né, e que essa rejeitada, né, tenha uma instância da classe, seja uma instância da classe error, né, porque quando eu faço o throw, né, o rejects, ele espera esse throw aqui, tá vendo? E aí eu posso testar qualquer instância da classe. No caso, eu estou testando essa instância aqui, ó, que é uma instância error, beleza? Então, se eu vier aqui e dar um npm run test, no caso aqui, eu vou precisar criar um que já existe. Então, vou até copiar isso aqui, ó. Eu vou precisar criar um que já existe. Vou tirar o id aqui. Então, isso aqui tem que dar erro, porque esse cara já existe lá na nossa base, né? Então, se eu rodar aqui npm run test, falhou, porque user already exists, should not be able to create a new user with existing email. Beleza. Expect, users.create. Fazendo uns testezinhos aqui, na verdade a gente pode só tirar esse rejects aqui, colocar um to throw error, e aí a gente sabe que ele vai dar um throw no erro, vai dar um throw, né, um throw de error. Então a gente pode rodar aqui npm run test, e aí ele vai passar também. Então, olha só, a gente consegue testar erros, né, agora, né, se isso aqui passar, vou colocar Agostinho 2. Se isso aqui, ele vai ter que dar erro. Então, por quê? Ele deu erro porque não deu erro. Então, é um pouco confuso, mas é assim que a gente testa os erros da nossa aplicação. E por último, a gente pode até testar aqui, ó. Should not be able to find, should not be able to find an existent user. Beleza? Então aqui a gente vai verificar o seguinte, se, né, ele está dando erro quando ele não encontra um usuário, tá? Então, basicamente, eu vou copiar isso daqui, e aí eu vou passar o ID, eu vou dar um find by ID aqui, eu vou passar o ID 3, porque o ID 3 não é para existir, né? Porque só vai até o ID 2 aqui, quando ele rodar esse teste. Então, a gente pode rodar os testes de novo e vai passar. Beleza? Então, a gente já conseguiu, né, criar aqui todos os nossos testes, né? Tá tudo passando, tudo bonitinho. Eu espero que isso te ajude, né, a você criar aplicações mais robustas, aplicações mais confiáveis, né, com menos bugs, porque dessa forma você testa exatamente tudo que roda no seu código, né, tendo certeza de que cada trecho está funcionando, né? Ah, poxa, eu escrevi muito mais código para testar do que o código em si. Teste é trabalhoso mesmo, mas é uma forma de você garantir que os seus usuários não vão passar por problemas, né? Que seu sistema vai funcionar perfeitamente do jeito que ele deveria funcionar. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito proveitoso para você, então não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se você quer que eu te ajude mais com programação, tem um link aí na descrição, né, também que você pode clicar e, né, descobrir como eu posso te ajudar mais, beleza? Se você quer aprender a fazer uma interface bem legal utilizando Tailwind, eu vou também deixar uma recomendação de vídeo aqui, o último vídeo do canal, onde a gente faz uma interface utilizando Next.js e Tailwind com TypeScript, com tudo que tem direito ali, pra gente começa a fazer uma landing page muito bacana, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, um beijão!